Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer. Rapaziada, hoje é quinta-feira, tenho bastante novidade aí sobre a equipe do Corinthians, tá? Vou atualizar vocês aí. Mas antes, queria deixar um recadinho pra quem quiser me seguir lá no Instagram, @John do Timão, sempre com bastante novidade pra vocês, certo, família? Então acompanhem lá, tem o vídeo da estreia do Paulinho, o primeiro toque dele na bola, meu vídeo indo pro estádio, dentro do estádio, torcida, jogo, tudo. Pô, John, como que é a atmosfera do estádio, ao redor do nosso estádio, tá? Lá dentro, a torcida cantando, tudo lá no meu Instagram. Fechou, família? E ó, se inscrevam aqui também, viu? Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians. Bom, a primeira novidade, o Silvinho trouxe até na coletiva de imprensa dele, é que não acabou a pré-temporada. Como assim, John? Começou a temporada e não acabou a pré-temporada? Sim. O Corinthians disse que vai continuar fazendo esse trabalho em específico com os atletas, tá? Vai solicitar aí que os atletas durmam mais dias no CT e não só em dias antes dos jogos, tá? Normalmente, tipo assim, o Corinthians jogou na terça. Então, de segunda para terça, dormia no CT. Agora, em alguns outros dias da semana, por exemplo, de hoje para amanhã, eles podem dormir lá novamente. Tá? Porque eles vão ter treinamentos em 2 períodos, focados em bolas paradas, ajustes de jogo na segunda parte, tá? Então faz um treinamento mais específico, faz um outro ajuste, tá? Então tudo isso aí o Corinthians vai continuar fazendo essa pré-temporada, provavelmente aí até a metade de fevereiro, até o fim de fevereiro, mais ou menos, tá? Lembrando que temos algumas rodadas aí, o próprio jogo contra o Palmeiras foi adiado para março, temos rodadas do fim de semana que o Corinthians não joga, tá? Então assim, vai ter tempo hábil no nosso calendário para que o Corinthians faça esse trabalho. A gente já tá na segunda fase da Copa do Brasil, Libertadores só em abril, tá? Então assim, tá bem tranquilo. A segunda fase da Copa do Brasil que eu falo é o mata-mata, tá? Quando a gente já entra. Que no caso é a terceira, quarta fase, tá? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né, família? Então, é isso. A gente segue a programação. A gente tem até uma fala aí do Renato Augusto, falando que o duelo contra a Ferroviária foi um grande treino para a equipe, tá? Que apesar de já estar valendo para o campeonato, ainda é um treino, tá? Que eles estão aí, jogaram contra o Audax, jogaram contra a Inter de Limeira. Então o primeiro jogo de 90 minutos foi contra a Ferroviária. Então eles vão continuar fazendo esse trabalho e quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, outra novidade é sobre a lista de inscritos para o Paulistão, tá? O Corinthians ainda tem 5 nomes para incluir. Segundo o regulamento, a gente pode inscrever 26 jogadores, sendo 3 goleiros, tá? 3 goleiros e 23 atletas de linha. A data limite é até o dia 25 de fevereiro. O Corinthians já tem 24 nomes, tá? 24 nomes. E apenas 3 da lista B, tá? Eu não entendo muito bem esse conceito da lista B, como que eles... normalmente jogadores da base, tá? Tem até uma certa idade que eles podem estar nessa lista B. E o Corinthians tem apenas 3. Matheus Donelli, Mantuan e o Gabriel Pereira, tá? O GP. O resto é tudo a lista A. O Corinthians, como eu coloquei, ainda tem 5 vagas para essa lista A. E eu já vou trazer aqui que o Jô não está inscrito, o Robson Bambu não está inscrito, o Cantígio não está inscrito. Que são 3 nomes assim que eu tenho certeza. Tá? Sobram 2 vagas, as outras 2 vagas. Aí temos Rony, que não está inscrito, o Guilherme Pezão, que é da base, o Juan Oliveira, que é da base. Então esses 3 brigariam por 2 vagas, tá? 2 vagas, 3 opções. Só que, além de tudo isso, o goleiro Ivan também não foi inscrito. Já seria um 4º nome, e um 4º nome fortíssimo, para 2 vagas. Um 5º nome, que nesse momento não existe ainda dentro do Corinthians, seria o centroavante. Então assim, 5 nomes, 2 vagas. Como que a diretoria vai fazer isso? Aí pra mim, por exemplo, Guilherme Pezão e Juan Oliveira já caem. A gente ficaria com Rony, Ivan e o centroavante para 2 vagas.
Pô, John, escreve o Rony, escreve o Ivan, quando o centroavante chegar, troca. Tá, mas troca por quem? Nossa lista tá com Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli, Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas Piton, Gil, João Vitor, Raul Gustavo, Adson, Duqueiroz, Gabriel, Juliano, Luan, Paulinho, Renato Augusto, William, Xavier e Gabriel Pereira, Gustavo Silva, Roger Guedes e Mantuan. Então assim, uma possibilidade seria a venda do Gabriel, tá? Que é um jogador que está negociando com o Inter. Caso isso não aconteça, como que contrata o centroavante para inscrever no Paulista? Tá? Não inscreve um Rony, por exemplo? Então são esses questionamentos aí que a gente deve fazer para nossa diretoria. É algo que eu tô pensando bastante. Não sei como que o Corinthians vai fazer não, viu? Sinceramente não sei. A princípio inscreveria o Rony e o Ivan. E aí o centroavante até agora não temos mais novidades, tá? Tá difícil aí, tá difícil. O Corinthians diz que continua garimpando, continua procurando e a gente segue aguardando. Fechou, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês sobre essa lista de inscrição do Campeonato Paulista. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o Corinthians anunciou a renovação de contrato do zagueiro Gil. Tá? O contrato dele acabava aí no fim de 2022, no fim desse ano. Foi renovado até o fim de 2023, ano que vem, tá? Então, sem muitas novidades aí, eu já até havia adiantado isso para vocês. Cássio, Gil e Fagner teriam os contratos renovados. Gil renovou, tá? A princípio mantém o salário, não tem nenhuma mudança. É um jogador de 34 anos, tá? Só uma informação aí adicional para vocês. Para mim, recuperou o bom futebol, tá? Tá passando muito mais tranquilidade pra gente. Eu acho que já na reta final do Brasileirão ele conseguiu isso, tá? Eu fui um dos caras aqui que mais critiquei o Gil. Teve uma época aí que, pelo amor de Deus, o Gil errava tudo. Não passava confiança em nada. O lado esquerdo do Corinthians com o Fábio Santos e Gil, pelo amor de Deus, tá? O Gil evoluiu muito com o João Vitor e o João Vitor com o Gil, tá? Mas acho que o João Vitor deu essa confiança que o Gil tava precisando. Um cara que vinha, tirava a bola, buscava, saía jogando e tal. O Gil foi subindo com ele, tá? Então temos aí o Gil numa boa fase. Eu enxergo dessa forma. Entendo ainda as críticas, tá? Entendo as críticas. A observação que eu faço é na questão da idade e do salário. Assim como eu fiz em todos os jogadores. Cássio, nessa idade, a gente não vai revender, tá? Não vai vender. Vale a pena um salário desse tanto? O Gil, a mesma coisa. Fábio Santos ganhou um aumento, tá? É nesse ponto a minha consideração. No mais, para mim o Gil nesse momento merece a renovação. É um jogador importante pro elenco. Eu só reduziria o salário dele, mas aí é uma discussão maior, é uma discussão aí entre clube e jogador, é algo que envolve aí outros fatores. Quero saber a opinião de vocês sobre essa renovação de contrato do zagueiro Gil, rapaziada. Bom, uma informação aqui importante para vocês. Amanhã teremos a apresentação de jogador no CT Dr. Joaquim Grava, o senhor Robson Bambu. É o padrão, tá? O Corinthians faz o anúncio primeiro nas redes sociais e tal, no próprio site, e aí já saem todos através de todos os setoristas e tudo mais. O Corinthians contratou o Robson Bambu, então foi anunciado, agora ele será apresentado. Vai conceder uma entrevista coletiva, vai vestir a camisa pela primeira vez, todo aquele trâmite e tudo mais. Então, para quem quiser conhecer mais sobre o Robson Bambu, quiser saber um pouco mais de informação, vai ter a coletiva, o pessoal vai perguntar, vai questionar e tudo mais. E aí, vocês fiquem à vontade para acompanhar pelos canais oficiais do Corinthians, principalmente pela Corinthians TV no YouTube. Fechou, rapaziada? Bom, agora eu queria trazer um pouco de reflexão sobre o trabalho do senhor Menor dos Silvios, mais conhecido aí como Silvinho. Todo mundo já sabe a minha opinião, tá? Eu vou trazer aqui agora uma fala do craque Neto, direcionada ao Duílio, tá? Se você, Duílio, que está arrebentando como presidente, tem expectativa de ganhar o Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil ou Paulista, tem que rever o pensamento sobre a comissão técnica. Se ganhar, cala a minha boca. E eu vou falar uma coisa, não dá. Se o Carille estivesse com esse elenco, tava voando. O Jorge Jesus, pelo amor de Deus. Pô, cara, é só a gente pensar.
Qualquer técnico com, nossa senhora, um mínimo de conhecimento, esse time, pô, já teria evoluído, tá? Porque esse time do Silvinho tá em construção faz 8 meses. 8 meses em construção. Dos técnicos da Série A, o Silvinho é o terceiro que tá há mais tempo no cargo. Tá? Só pra gente fazer uma breve reflexão. Isso que eu não entendo. Por qual motivo que eles batem o pé e ficam com o Silvinho? O cara tem um aproveitamento de 47%, tá? Em mais de 40 partidas. Já chegou reforço, já teve tempo pra treinar e tudo mais. Aí você vê um jogo contra a Ferroviária, ele não sai do esquema 4-1-4-1. Pô, John, foi o primeiro jogo. Entendo. Pô, mas vocês estão trazendo críticas da temporada passada. Pô, se o cara não fez uma reflexão sobre a temporada dele, que ele errou e muito, e não melhorou para a próxima temporada, a crítica continua. Tá? A crítica continua. Entendo que a gente poderia ter saído facilmente com a vitória contra a Ferroviária, bastava o Paulinho acertar uma das finalizações, ou o William, ou o Mantuan, ou principalmente o Roger Guedes. Aí beleza, Corinthians 1-0, 2-0, tá. Mas e construção? Mostra pra mim a diferença que ele trouxe da outra temporada pra essa. Corinthians bateu mais de 10 escanteios, não ofereceu perigo em um. Será que em nenhum momento o Silvinho parou e falou, pô, não tá dando certo minha jogada aérea, vou mudar? Não é possível, cara. Então falta muita coisa, muita. E o pior pra mim são as entrevistas coletivas dele, tá? Que aí ele demonstra estar totalmente distante da realidade do clube, tá? Totalmente distante daquilo que a gente vê dentro de campo. E complementando, tá, essas notícias aí sobre técnicos, o Samir Carvalho trouxe aí um pouco sobre os bastidores do contato que o Corinthians teve com o Jorge Jesus. O Corinthians parou para ouvir, o empresário do Jorge falou com o Duílio, mas ficou uma má impressão do clube com o Jorge Jesus. Falaram para mim que o português é doido, parece que ele pediu muita grana e os valores são absurdos. Fontes me falaram que ele não acertou com o Flamengo porque o Jesus pediu um valor absurdo e fora da realidade, que foi o mesmo que ele levou para o Corinthians. Vou até falar que ele ficou queimado. Jorge Jesus foi tratado como doido, fora outras exigências dele. E aí o valor passado pelo Jorge Nicola foi que o Jorge Jesus pediu 4 milhões de euros por temporada, dá em torno de 24 milhões de reais, jogando mês a mês, 2 milhões de reais por mês. Não tem um jogador no nosso elenco que ganhe isso hoje. Se a patrocinadora aceitasse pagar, eu não iria reclamar. Não tá saindo do nosso bolso, problema deles. Mas agora o Corinthians hoje não tem condições de pagar 2 milhões de reais de salário. Nem para técnico, nem para jogador. Ponto. Tá? Então, pra mim agora faz mais sentido essa recusa aí do Jorge Jesus, beleza. Mas antes disso, o Corinthians já havia colocado que não estava negociando com nenhum técnico e que confia no trabalho do Silvinho. Pra mim o erro principal está aí. Não está nem em recusar o Jorge Jesus com esse salário. Pra mim acerta em recusar esse valor de salário, mas erra em manter o Silvinho. Pô, John, você tem marcação com o Silvinho? Pô, criei. Tá? Criei essa marcação. Sinceramente. Tá? Como o próprio Neto falou, se o Silvinho chegar e ganhar, vai calar a minha boca, tá? Como pode ganhar pelo talento individual, mas nesse momento não existe evolução do trabalho dele, tá? Não existe uma evolução que você fala, pô, realmente, esse 4-1-4-1 aqui tá dando certo, a gente tá vendo. Não, é só jogada individual. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Comentem aí, por favor. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, trouxe ontem que o Corinthians aguardava propostas do mercado europeu pelo volante Ederson, e ontem, tá, já mais ou menos no fim da tarde, chegou a proposta, tá? Chegou aí mais um clube interessado na contratação do Ederson, se trata do Midtjylland, da Dinamarca, tá? Procurou o Corinthians com interesse na compra do jogador.
O Corinthians falou que quer 6 milhões de euros. Vai dar aí 36, 37 milhões de reais. E o Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do atleta. Vale lembrar que esse time dinamarquês conta com Wagner Love no elenco e outros 6 brasileiros, tá? Então por isso essa preferência aí por um jogador brasileiro. E outra informação importante que eu já passei para vocês, janela de transferências internacional fecha dia 31, segunda-feira. Hoje já é quinta. Temos hoje, sexta, sábado, domingo e segunda. 5 dias. 5 dias para correr com essa negociação, pro Midtjylland aceitar ou fazer uma contraproposta e já dar sequência. Pô, John, o Ederson não tá no Fortaleza? Tá emprestado lá e tem a cláusula. Chegando uma proposta da Europa, o Corinthians aceitando a proposta, o Ederson sai, tá? Já tá no contrato. Ele só não sai do Fortaleza se o Fortaleza cobrir a proposta, tá? Se o Fortaleza, não, é 36 milhões? Então, beleza, eu pago, quero ficar com o jogador. Aí, beleza, o Ederson é do Fortaleza, vendido e acabou. Certo, rapaziada? Então, sigo atento aqui às atualizações dessa negociação. Além desse clube dinamarquês, tá? O clube meio que deu uma assustada com os valores. Falou, não, o valor tá alto e tal, podemos negociar para 5 milhões e meio de euros, 5 milhões, tá? Então tá nessa fase aí de negociação. Além desse Midtjylland, tem o clube da Itália, o Salernitana, tá? Que eu já passei para vocês. E existem outros clubes também interessados. O Corinthians vai colocar o valor. Quem chegar nesse valor de 6 milhões de euros, contrata o Ederson. Caso contrário, ele ou se eles fizerem uma contraproposta, 35, 32, algo nesse sentido, ou então ele continua no Fortaleza. Fechou, rapaziada? Comentem aí a opinião de vocês. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, o empresário do Thiago Neves trouxe uma notícia aí que foi uma breve surpresa para mim, tá? Que o atleta dele, o Thiago Neves, né, como eu falei, quase fechou com o Corinthians em 2018. 2018, tá? Vou pegar aqui a fala dele, o nome dele é Leandro Lima, tá? Empresário aí do Thiago Neves. Ele falou o seguinte: estivemos muito próximos do Corinthians em algum momento, mas infelizmente não aconteceu. Durante aquela decisão da Copa do Brasil, que o Cruzeiro foi campeão contra o Corinthians em 2018, a gente teve uma proposta do Corinthians. Tá? Então, depois que acabou a temporada, o Corinthians vice-campeão da Copa do Brasil, fizeram uma proposta para o Thiago Neves. E aí ele falou que acabou que não teve acerto entre os clubes, tá? O Cruzeiro não aceitou a proposta do Corinthians, os dirigentes aí não chegaram num denominador comum para a transferência, e aí o Thiago Neves continuou no Cruzeiro. Certeza que já teve gente que olhou a capa, pô, John, Thiago Neves tá de brincadeira. Pô, rapaziada, o empresário trouxe que ele quase fechou com o Corinthians em 2018. Se em 2018, eu até peguei a carreira aqui do Thiago Neves, o cara tinha acabado de ser bicampeão da Copa do Brasil e jogando muito, tá? Sendo decisivo nas 2 temporadas. Se alguém falar que, pô, tá doido trazer o Thiago Neves, aí sem condições. Aí sem condições. Ainda mais que era uma posição que o Corinthians buscava, ó, muito tempo, tá? Tanto que depois disso, a gente traz Júnior Sornosa. A gente traz o Luan. A gente traz o Casares. Sabe quando que a gente acertou o meio-campo do Corinthians? O armador? Ano passado, quando o Renato Augusto chegou. Ano passado. Tá? No segundo semestre. Tá? Já no segundo semestre. Então, assim, colocar que trazer o Thiago Neves em 2018 era uma coisa ruim é que alguém não acompanhou o futebol naquela época. Porque ele tava jogando muito, era um dos principais nomes aí do futebol brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro vinha bem na Libertadores, se eu não me engano foi eliminado pro Boca, tá? Naquele mata-mata lá que expulsaram o Dedé na Bomboneira por um lance que ele não deveria, não foi nem falta, tá? Aí depois o pessoal revisa o lance.
O Dedé joga a partida de volta, mas aí o Cruzeiro já havia sido prejudicado no jogo de ida. Jogou uma boa parte aí com um a menos. Então assim, era um time que jogava muito bem e o Thiago Neves era o armador, jogando muito. Então, entendo o interesse do Corinthians naquela época. Inclusive, em 2018 eu aplaudiria a contratação. Eu ia falar, pô, é um ótimo nome, é uma posição que a gente precisa. Felizmente, hoje não deu certo, tá? Com a visão que a gente tem hoje, não deu certo. Foi um cara que daí pra frente só patinou, até no esporte, ele tentou, mas não deu certo. E é isso, rapaziada. Coisas do futebol, interesses, propostas, negociações, essa não deu certo, só hoje que veio à tona, né? E aí, quero saber a opinião de vocês, se vocês gostariam de ter contado com o Thiago Neves em 2019 na equipe do Corinthians. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!